Que legal. Na verdade eu fiz no Word. A minha técnica ela é mais intuitiva e cênica do que até pensando no próprio computador como um elemento narrativo incorporado, né, na dinâmica de escrita. Eu venho do teatro e eu acho que esse olhar para a folha que você traz, ele é mais focado no palco do que no design. Apesar de eu adorar estudar arquitetura, escultura, artes plásticas, eu sou uma artista que gosta de se alimentar das outras artes. Mas eu acho que o palco, que foi o lugar onde eu me formei antes de fazer letras, antes de começar a escrever, sendo leitora e sendo uma atriz, eu comecei a entender essa ocupação cênica como um contar de histórias. E não deixa de ser uma coreografia também, né? Tudo que o modo como um ator se movimenta em cena é marcado pelo diretor e, claro, intuído também pelo próprio ator, que precisa deixar essa movimentação orgânica, mas esse posicionamento de um ator diante de outro, um ator diante de um objeto, diz muito, conta o invisível. E eu acredito mais nessas forças de silêncio do que, de fato, do que está sendo dito, porque o que está sendo dito é uma superfície, né, que vai espelhar uma coisa que é mais profunda. Então, esse jogo já existia antes de eu começar a escrever. Quando eu comecei, eu incorporei. Claro que num primeiro momento de uma forma bastante intuitiva, e aí num segundo momento realmente assumindo que a minha linguagem nasce do palco, mesmo eu não fazendo mais teatro, mesmo não fazendo dramaturgia, eu incorporo alguns procedimentos da dramaturgia no meu texto. No caso da Pequena, tem uma coisa a mais que é a dança. A dança como não só uma questão da trama, né, onde a Júlia Terra em algum momento começa a viver o balé de uma forma bastante caótica, mas sim, começa a experimentar o balé no próprio corpo. Mas eu também acho que a pequena coreografia do adeus, que é esse adeus que essa menina precisa dar para certas coisas na vida dela, esses tecidos, essa movimentação, precisava estar de alguma forma no corpo do texto, como um modo de contar, né, pela impressão digital do texto na folha, as coisas que a Júlia vivia, quase como um mapa afetivo. Então, essas preocupações, elas são muitas, assim, na hora de escrever, mas ao mesmo tempo também não é tão racional. Se eu estiver imbuída dessa atmosfera de criação, eu sinto que o texto vai respirar da melhor forma possível na folha. Eu acho que é o oposto do WhatsApp. Porque no WhatsApp, na internet, muitas vezes a gente não está atento para a linguagem, a gente está mais atento à comunicação. E na escrita, na literatura, a intencionalidade é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer pacto quando a gente escreve. Então, por mais que para o leitor possa parecer alguma coisa que ele não consegue encontrar um significado racional, para mim, precisa ser sustentado por um gesto anterior e artístico, né? Então, eu escrevo com a maiúscula seletiva. Não é que eu escrevo esquecendo de colocar maiúscula. Eu uso quando eu sinto que a palavra precisa levantar na folha, né? Se eu usar a maiúscula da maneira como a gente costuma usar, quando ela se levantar, ela não vai ter o mesmo impacto se eu usar sempre a minúscula. Fora que eu sinto, como atriz, essa tendência que eu tenho a interpretar meu próprio texto, a quase, de novo, usar essa palavra, dar um mapa para o leitor da forma como eu gostaria que esse texto fosse lido, uma partitura. Então, se o leitor entrar no jogo, e às vezes ele entra de uma forma estranhando, né? Porque há um estranhamento que eu acho interessante, mas depois ele começa a perceber que esse jogo vai potencializar o drama que está acontecendo. Se o texto for lido em voz alta e ele levantar na hora que a palavra também levanta, talvez ele tenha uma experiência aí sonora e narrativa interessante. Então a ideia é que a leitura seja algo que o corpo do outro venha, né? Que não seja só um corpo que vai ler, que se coloca num lugar de inércia ou de passividade, mas que esse corpo também se sinta vivo e convidado a participar de uma experiência que está para além da trama, que é linguagem, que a gente vai lembrar o tempo todo que aquele livro foi escrito, né? Que aquilo é feito de palavra também. Que legal, essas estratégias que você trouxe, todas elas são tão legítimas e acontecem dependendo do trabalho, né? No caso da Pequena, eu não tinha título. O que me aconteceu foi que eu estava escrevendo umas versões do livro que ainda não tinha chegado a essa cena. E eu já estava mostrando para minha editora, estava mostrando para algumas leitoras minhas. E num dado momento, por acaso, uma leitora minha da internet, no meu Instagram, compartilhou um texto, porque antes de escrever meus livros, eu escrevi muitos textos curtos. Eu tinha um blog, publicava em site e tal. E ela resgatou um texto de um blog meu, que agora nem existe mais, mas naquela altura existia.
E esse texto que ela me marcou, e é um acaso, porque eu poderia não ter visto, porque nos stories do Instagram a gente sabe, né? Uma coisa que 24 horas esgota, acaba, eu podia não ter visto. Mas era um texto que eu não me lembrava que eu tinha escrito e que era a pequena condensada. Era um texto de uma folha, mas todo o drama da Júlia estava ali de alguma forma, ainda sem a personagem, mas a trama estava ali. E a última imagem desse texto era a pequena coreografia do adeus, que no caso eram as folhas de outono que dançavam na praça, fazendo aquele barulho mais áspero. Essa era a última imagem do conto. E aí na hora que eu li, eu falei, é o título do meu romance sem nome. Que por enquanto estava Júlia, estava alguma coisa com a Júlia. E aí eu agradeci a leitora Chamaline, inclusive tem um agradecimento a ela no final da pequena coreografia do adeus. Falei, ela não entendeu direito, mas ficou feliz por ter ajudado assim de uma forma tão espontânea. E aí eu coloquei o título no livro. E eu sou uma autora que gosta de ter título, porque eu acho que o título é uma espécie de seta. Eu tenho títulos bem imagéticos que também são um pouco misteriosos para mim. E no caso do Pássaro, que é o meu primeiro livro, O Peso do Pássaro Morto, o título foi a primeira coisa que veio. E me ajudou muito a elaborar a personagem, né? E no caso da Júlia, eu estava ainda perdida, sem entender qual que era o eixo do trabalho. E aí quando eu entendi que era esse o eixo, aí fez muito sentido e essa cena central surgiu a partir do título. Caramba, que incrível. Essa Aline que você falou, seu xará, você colocou o sobrenome dela nos agradecimentos? Eu acho que coloquei, preciso verificar, não vou me lembrar, mas eu também não me lembro agora o sobrenome dela, mas deixa um beijo porque ela me acompanha, com certeza ela vai assistir, ela é incrível. Legal, porque qualquer coisa eu vou procurar também mencionar no Instagram, né? Pô, essa história é incrível, né? É boa, né? Os nomes das minhas personagens, eles são bem orgânicos. É quase como se elas me contassem a certa altura do enredo, como elas chamam. A minha personagem do Pássaro é anônima, ela não tem nome. E eu fiquei esperando o livro todo que essa mulher me contasse o nome dela. Até que eu entendi que era muito mais forte ela ser ninguém, porque sendo ninguém ela era qualquer uma de nós, ela podia carregar as dores de todas as mulheres de alguma forma. Só que a pequena coreografia do adeus é o livro que vem logo em seguida, né? E eu sinto que os meus trabalhos, eles são complementares, no sentido até do fôlego que algum entrega para o outro. O Pássaro é um livro muito duro, que tem uma trajetória dessa mulher que é perdas, violência. E a pequena, por mais que também seja um livro triste, eu acho que traz um fio de esperança. E eu queria trazer o sonho para esse livro, né? A questão do sonhar, do desejar ser algo e encontrar em si algo para amar em nós, que foi alguma coisa que a minha protagonista do Pássaro não teve. Então a Júlia ter nome e sobrenome foi uma resposta a essa ausência de nome dessa mulher, que era uma sombra de si, né? E ela veio assim, prontinha, Júlia Manjuba Terra, não fui eu que inventei. Claro que em algum lugar deve ter inventado, mas posso te dizer que eu não sei em qual região do meu corpo isso surgiu, porque veio na boca, Júlia Manjuba Terra. Eu sabia que o Terra era o sobrenome que ela usaria, porque ela é uma escritora, né? Vai se tornar uma escritora. O livro para antes, mas ela é, para mim, na minha imaginação, alguém que está, né, que escreve, que é uma autora reconhecida. E ela assinaria como Júlia Terra, eu imaginei. Até porque o Manjuba é da mãe, né? E se você for ver Manjuba, tem Júlia junto. Tá mais enroscado com quem ela é, que é essa mãe, que é esse corpo, que é esse cabelo e tal. E o Terra é esse lugar onde ela pode caminhar, onde ela pode ser mais livre e ressignificar a existência dela. Então eu achei também que o Manjuba trazia algo mais banal, algo mais cotidiano da casa, um lugar que ela queria renegar, que é esse lugar de ausência de afeto com a mãe, e o Terra proporcionava uma espécie de vida nômade, que poderia interessar alguém que tem desejo de viajar, que tem desejo de escrever, que tem desejo de percorrer o mundo, seja pela palavra ou seja fora também, né? Então, esses nomes foram surgindo e depois eu vou justificando porque que eles importam e vão ser dessa forma na folha, né? Eu não sei, eu acho que também, às vezes os nomes vão chegando para definir o que a gente fez, mas quando você está no calor da feitura, não é que você está pensando que você está fazendo alguma coisa que pode ser escatológica ou poética ou sei lá o que, sabe? Você faz, porque é dessa forma que a personagem está, tentando acessar uma emoção profunda. Porque eu acho que apanhar para Júlia vai aterrando ela no próprio corpo dela. Vai deixando ela em contato com seus próprios cheiros, com as suas próprias angústias. É quase como se a cabeça, o corpo se voltasse para dentro dele mesmo, como se tudo se embolasse. Apanhar é se lembrar o tempo todo que o corpo sente dor, que o corpo existe. O castigo, né, a punição pela ocupação num espaço
de ser eu, assim. Então, a Júlia ficava muito atenta com esse corpo. E eu acho que pro medo passar, que é esse medo de apanhar é recorrente, nada como um cheiro muito forte, muito humano do próprio corpo, para ela acordar do próprio corpo, sabe? Para ela se curar de si. Então, eu acho que esse cheiro dentro do bumbum, da bunda, esse cheiro de si, muito profundo, muito quente, fazia ela voltar, sabe? Assim, precisava de ser um cheiro forte. Então, ela usou essa estratégia. Não fui eu, foi ela. É preciso dizer que A Pequena é uma obra de ficção, O Pássaro também, eu escrevo ficção, eu não escrevo autoficção. Agora, isso também não nos salva de coisa alguma, porque quando você está criando um personagem, há muito que a gente coloca de nós, mesmo que não seja a nossa vida em fatos ali, mas a nossa sensação de mundo, o modo como a gente percebe as coisas. Eu empresto memórias, às vezes, para as minhas personagens, mas elas têm uma vida independente da minha e, inclusive, a biografia delas não tem nada a ver com a minha. Encontramos, às vezes, eu e elas, em algum ponto da nossa jornada, como a Júlia ser escritora e eu também ser, mas a nossa travessia é completamente diferente, né? Agora, essa carta, na verdade, foi um presente que eu tentei dar para a Júlia, porque eu li Cartas a um Jovem Poeta do Hilke, né, que é um livro incrível, eu recomendo muito aí para quem está assistindo a gente. E é um livro onde o Hilke troca cartas com esse poeta que tem muitas perguntas para fazer a respeito do fazer literário. E o Hilke generosamente vai desdobrando os seus conhecimentos, as suas impressões de escrita, de poesia, nessas cartas que são testamentos de arte, que são assim manifestos maravilhosos, né? Eu adoro esse livro, eu releio muito. E eu imaginei o Peixoto como esse último romântico nessa pensão, sabe? Um escritor à moda antiga, quase um Fernando Pessoa, assim, de chapéu coco, sabe? Tendo seu ofício numa grande mesa de madeira, usando talvez aí uma máquina de escrever e tendo todo o tempo do mundo para pensar o seu fazer literário. E eu imaginei que ele responderia essa carta com muito carinho, porque ele percebe na Júlia, ela vê ele na pensão, mas ele também vê ela de volta, ela não percebe, porque a Júlia não é alguém que sabe o quanto ela é especial, né? Ela se vê como alguém banal por conta de tudo que ela viveu na vida dela com a mãe, ela não tem uma autoestima boa, mas ela é uma menina que tem muito brilho, e ele sabe disso, ele vê ela na biblioteca, ele vê ela estudando, ele já viu ela na pensão, quando ele recebe a carta dela, ele fica muito feliz, eu imaginei ele no quarto dele muito feliz, aquela moça me escreveu, né? Então, essa resposta que ele dá, que é muito generosa, tem muito do que eu acredito também, mas eu acho que passa bastante pela minha leitura do Hilke, e é esse presente para a Júlia poder ter a força de continuar sendo quem ela é, porque eu acho que a partir dessa carta não tem mais negociação. Ela é escritora, ela se entende escritora, né? Eu acho que essa carta abre uma porta muito especial para ela, então eu queria que fosse um presente. Até me ocorreu, não botei aqui essa pergunta, mas a história do Ed, né, que ela vai escrevendo. E, cara, é muito bem escrito, né? E aí tem uma coisa, fazendo aqui, né, um adendo, mas que eu também achei interessante, que eu havia perguntado antes, mas quando ela tá escrevendo a história do Ed, tudo corretinho, assim, né? A pontuação e o parágrafo e as sentenças e tal. Então, é uma quebra boa do livro também, né? Visualmente falando, né? É legal, porque eu pensei que ela é a escritora que ela é, eu sou a escritora que eu sou. As nossas vozes não podiam se misturar. Então, o que eu tentei fazer foi uma pesquisa do que ela estava estudando na biblioteca, o que ela estava lendo. Como uma autora jovem, geralmente quando a gente escreve muito na sombra dos autores que a gente ama, que nos impressionam. E eu imaginei que ela estava lendo bastante assim literatura americana, Faulkner, Carson McCullers. Então tem uma atmosfera no texto dela, é quase não é bem faroeste, mas uma coisa americana, né? Assim, não sei se você percebeu, uma fazenda, uma poeira, aquela relva que sabe? Fiquei pensando que ela estava muito mergulhada nessa atmosfera dessa literatura, assim, Cormac McCarthy, sabe? Meio dessas coisas. Eu achei meio até Muitos Fracos Não Tem Vez, Doce. Aí eu pensei que ela estava imbuída nessa atmosfera e foi bom porque distancia bastante do meu trabalho, apesar de eu amar esses autores serem referências para mim, né? Então, foi esse jogo que eu fiz. Na verdade, eu estudei muito o transtorno do narcisismo para compor a Vera, que é a personagem da mãe da Júlia, né? Não queria fechar a personagem nessa chave,
mas de qualquer forma ter estudado, li muita psicanálise, me fez compor essa mulher como alguém muito cega para qualquer afeto em relação à filha. E eu entrei em contato com várias filhas que são filhas de mães narcisistas, né? E elas falavam muito, de uma forma orgânica, não foi algo que eu direcionei, mas sobre as festas de fim de ano. Porque às vezes, quando você tem uma mãe narcisista, que é uma mãe, enfim, que muitas filhas rompem a relação, nas festas de Natal e fim de ano, você acaba encontrando a família. Porque, enfim, faz parte, né? E às vezes naquele momento você não consegue evitar de estar com a mãe, de estar com o pai. E eu achei que, por essa obrigatoriedade social que se tem nas festas, marcar, porque já era um momento muito duro para a Júlia, isso fica claro no livro, né? Um compromisso que ela tem com a mãe, mas que cada vez mais ela não gostaria de ter, ela gostaria de viver o Natal à maneira dela, com a viúva argentina, na pensão, ou até mesmo sozinha, mas ela não queria estar do lado da mãe, é um Natal muito triste. Mas eu acho que essa marcação temporal de dias que são muito alegres para pessoas que têm uma família saudável, mas para quem tem uma família tóxica, acaba sendo dias de memórias muito sombrias. Eu quis contemplar essa experiência que eu ouvi nos relatos das filhas. Você continua se perguntando sobre profissão, porque você é jovem também, né? Então... Nem tanto, mas assim, sempre há espaço para todas as perguntas que a gente quiser fazer na nossa vida em relação ao ofício. De toda forma, eu me sinto na escrita já há muitos anos. Eu comecei a escrever com 21, eu tenho 36. Então, escrevi muito antes de publicar. Também eu acho que esse exercício foi ótimo, sabe? De escrever, publicar na internet, ter amigos que escrevem, fazer sarau na rua, sarau em espaços fechados, ter uma vida onde a poesia, a escrita me deslocava, inclusive, né, para os lugares na cidade. E sou muito feliz escrevendo, então não me vejo fazendo outra coisa. Eu fui atriz também e eu acho que ter sido atriz é fundamental para o meu processo de escrita. Adoro ir ao teatro, faço às vezes algumas coisas, leituras, enfim. Então acho que são esses dois ofícios que vão me seguindo na sombra e no sol, né? O teatro e a escrita. E não posso dizer por mim daqui 20 anos, porque seria injusto, né? Fechar qualquer porta. Mas tem sido grandes companhias de vidas. Que página que você tem? 249. Aí eu acho que vai para umas 2 ou 3 páginas, né? Porque ele é bem fast forward, assim, né? Super, né? Eu escrevi esse trecho, agora eu tô me lembrando, lendo Lou Reed. Lendo não, ouvindo Lou Reed, assim. Oi? Chegamos suados e barulhentos na pensão. A viúva nos espiou da sala de chá. Dei-lhe um tchau com os dedos. Subimos as escadas. Entramos no quarto. Essas esculturas, elas são do seu pai? Aham, respondi alcançando a boca dele. Maurício lambeu meu peito com tanta sede que, de repente, me descobri belíssima, como sonhei antigamente. Fui beijada por todos os cantos, língua de vassoura pela casa, e eu beijei todo o sal e todo o pelo, cada pinta e cada veia. Foi quando desapareceu de mim a pequeníssima pele entre as pernas, tão transparentes quanto as asas de um inseto. Sangrou, como sangram todas as perdas. O Maurício me lambeu a boca de baixo, me levando às alturas de um edifício antigo, e quando voltou ao meu rosto, seus dentes estavam sujos de sangue, as rugas mais fundas, na sombra. E eu pensei, sorrindo, que a morte sempre dá um jeito de nos encontrar. Olha, a gente acabou de ter um papo maravilhoso aqui no Mercadinho da Simples. A gente recomenda demais esse lugar, a Livraria Simples é incrível. A gente está então aqui nesse espaço que é mais recente, tem 1 ano de existência. A Livraria Simples já tem 6 anos. E é um lugar maravilhoso para ler, comprar livros, fazer sarau, estar com os amigos, tomar um cafezinho. Conheçam, prestigiem as literaturas escritas contemporâneas e as livrarias de rua, que são esse acontecimento, né, na nossa cidade. Então, agradeço muito a Simples por nos receber e um beijo, gente. Até mais.